Subtítulo: A nostalgia combatente de Tupac Amaru. Quando os espanhóis irromperam na América, o império teocrático dos Incas estava em seu apogeu, estendendo seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador, abarcando parte da Colômbia e do Chile e chegando até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficácia no Vale do México, em Yucatán e na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia em todos os povos herdeiros organizados para o trabalho e a guerra. Essas sociedades deixaram numerosos testemunhos de sua grandeza, apesar de todo o enorme tempo da devastação. Monumentos religiosos levantados com maior sabedoria do que as pirâmides egípcias, eficazes criações técnicas para a luta contra a natureza, objetos de arte que denunciam um talento invicto. No Museu de Lima, podem ver-se centenas de crânios que foram objeto de punturas e curas com placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Os maias foram grandes astrônomos, tinham medido o tempo e o espaço com precisão assombrosa e descoberto o valor da cifra zero antes de qualquer outro povo na história. Os aquedutos e as ilhas artificiais criadas pelos astecas deslumbraram Fernão Cortés, embora não fossem de ouro. A conquista rompeu as bases daquelas civilizações. Piores consequências do que o sangue e o fogo da guerra teve a implantação de uma economia mineira. As minas exigiam grandes deslocamentos da população e desarticulavam as unidades agrícolas comunitárias. Não só extinguiam incontáveis vidas com o trabalho forçado, como abatiam indiretamente o sistema coletivo de cultivos. Os índios eram conduzidos aos socavões, submetidos à servidão dos encomendeiros e obrigados a entregarem por nada as terras que, obrigatoriamente, deixavam ou descuidavam. Na costa do Pacífico, os espanhóis destruíam ou deixavam extinguir enormes cultivos de milho, mandioca, feijão, amendoim, batata doce. O deserto devorou rapidamente grandes extensões de terra que foram trabalhadas pela rede incaica de irrigação. 4 séculos e meio depois da conquista, só restam pedras e capim-bravo em lugar da maioria dos caminhos que unia o império. Embora as gigantescas obras públicas dos Incas fossem, em sua maior parte, arrasadas pelo tempo ou pela mão dos usurpadores, sobram ainda, desenhadas na Cordilheira dos Andes, os intermináveis terraços que permitiam e ainda permitem cultivar as ladeiras das montanhas. Um técnico norte-americano calculava, em 1936, que se neste ano se construíssem com métodos modernos os terraços incas, custariam $30 mil por acre. Tanto os terraços como os aquedutos de irrigação foram possíveis naquele império que não conhecia a roda, o cavalo nem o ferro, graças à prodigiosa organização e à perfeição técnica conseguida com a sábia divisão do trabalho, mas também graças à força religiosa que regia a relação do homem com a terra, que era sagrada e estava, portanto, sempre arada. Também foram assombrosas as respostas astecas ao desafio da natureza. Em nossos dias, os turistas conhecem por jardins flutuantes as poucas ilhas sobreviventes no lago ressecado, onde agora se levanta, sobre as ruínas indígenas, a capital do México. Essas ilhas foram criadas pelos astecas para responder ao problema da falta de terras no lugar eleito para a criação de Tenochtitlan,
Os índios transportaram grandes massas de barro das margens e apressaram as novas ilhas de limo entre delgadas paredes de bambu, até que as raízes das plantas lhes dessem firmeza. Por entre os novos espaços da terra deslizavam os canais de água. Sobre as ilhas, inusitadamente férteis, cresceu a poderosa capital dos astecas, com suas amplas avenidas, seus palácios de austera beleza e pirâmides escalonadas. Brotada magicamente da lagoa, Tenochtitlan estava condenada a desaparecer ante os embates da conquista estrangeira. 4 séculos demoraria o México para alcançar uma população tão numerosa quanto a que existia naqueles tempos. Os indígenas eram, como diz Darcy Ribeiro, o combustível do sistema produtivo colonial. Aspas. É quase certo, escreve Sérgio Bagu, que às minas espanholas foram lançados centenas de índios escultores, arquitetos, estrangeiros e astrônomos, confundidos entre a multidão escrava para realizar um tosco e esgotado trabalho de extração. Para a economia colonial, a habilidade técnica desses indivíduos não interessava. Eles só eram contados como trabalhadores não qualificados. Fecha aspas. Mas não se perderam todos os sinais daquelas culturas destruídas. A esperança de renascimento da dignidade perdida incendiaria numerosas sublevações indígenas. Em 1781, Tupac Amaru sitiou Cusco. Cacique mestiço, descendente direto dos imperadores incas, Tupac Amaru encabeçou o movimento messiânico e revolucionário de maior envergadura. A grande rebelião estourou na província de Tinta. Montado no seu cavalo branco, ele entrou na praça de Tugazuca e, ao som de tambores e pututus, anunciou que havia condenado à forca o corregedor real Antônio Juan de Arriaga e dispôs a proibição da mita de Potosí. A província de Tinta estava ficando despovoada por causa do serviço obrigatório nos socavões de prata da montanha. Poucos dias depois, Tupac Amaru expediu um novo comunicado pelo qual decretava a liberdade dos escravos. Aboliu todos os impostos e o repartimento de mão de obra indígena em todas as suas formas. Os indígenas se juntavam aos milhares às forças do, aspas, pai de todos os pobres e de todos os miseráveis e desvalidos, fecha aspas. À frente de seus guerrilheiros, o caudilho lançou-se sobre Cusco, marchava pregando seu credo. Todos os que morressem sob suas ordens nesta guerra ressuscitariam para desfrutar as felicidades e riquezas de que foram despojados pelos invasores. Sucederam-se vitórias e derrotas. No fim, traído e capturado por um de seus chefes, Tupac foi entregue, amarrado com correntes, aos espanhóis. Em seu calabouço, entrou o visitador Areste para exigir-lhe, em troca de promessas, os nomes dos cúmplices da rebelião. Tupac Amaru respondeu-lhe com desprezo, aspas, aqui não há mais cúmplice que tu e eu, tu por opressor e eu por libertador. Merecemos a morte. Fecha aspas. Tupac foi submetido a suplícios. Junto com sua esposa, seus filhos e principais partidários, na praça do Huacaipata, em Cusco, cortaram-lhe a língua. Amarraram seus braços e pernas em 4 cavalos para esquartejá-lo, mas o corpo não se partiu. Decapitaram-no ao pé da forca. Enviaram sua cabeça para Tinta. Um de seus braços foi para Tungazuca e o outro para Carabaia.
Mandaram uma perna para Santa Rosa e outra para Livitaca. Queimaram-lhe o tronco e jogaram as cinzas no rio Uautanai. Recomendou-se que fosse extinta toda a sua descendência até o 4º grau. Em 1802, outro cacique descendente dos Incas, Astorpilco, recebeu a visita de Humboldt. Foi em Cajamarca, no local exato onde seu antepassado Atahualpa tinha visto pela primeira vez o conquistador Pizarro. O filho do cacique acompanhou o sábio alemão no passeio às ruínas do povoado e aos escombros do antigo palácio incaico e, quando caminhavam, falava-lhe dos fabulosos tesouros escondidos sob o pó e as cinzas. Abre aspas. Não sentis, às vezes, o desejo de cavar em busca dos tesouros para satisfazer as vossas necessidades? Fecha aspas, perguntou Humboldt. E o jovem respondeu, aspas, tal desejo não acontece comigo. Meu pai diz que seria pecaminoso. Se tivéssemos os ramos dourados com todos os frutos de ouro, os vizinhos brancos nos odiariam e nos fariam mal. Fecha aspas. O cacique cultivava um pequeno campo de trigo, mas isso não lhe bastava para se pôr a salvo da cobiça alheia. Os usurpadores, ávidos de ouro e prata, e também de braços escravos para trabalhar nas minas, não demoraram em lançar-se sobre as terras quando os cultivos ofereceram lucros tentadores. A expoliação continuou durante todo o tempo e, em 1969, quando se anunciou a reforma agrária no Peru, os jornais anunciavam frequentemente que os índios das comunidades destruídas da serra, de vez em quando desfraldando as suas bandeiras, invadiam as terras que eles tinham sido roubadas, a de seus antepassados, e eram repelidos à bala pelo exército. Foi preciso esperar quase 2 séculos desde Tupac Amaru para que o general nacionalista Juan Velasco Alvarado recolhesse e aplicasse aquela frase do cacique de ressonâncias imortais. Aspas. Camponês, o patrão já não comerá mais a sua pobreza. Fecha aspas. Outros heróis que o tempo se ocupou de resgatar da derrota foram os mexicanos Hidalgo e Morelos. Miguel Hidalgo, que fora até os 50 anos um pacífico cura rural, um belo dia sacudiu os sinos da igreja, chamando os índios para lutar pela libertação. Abre aspas. Quereis empenhar-vos no esforço de recuperar dos odiados espanhóis as terras roubadas a vossos antepassados há 300 anos? Fecha aspas. Levantou o estandarte da Virgem Índia de Guadalupe e, em menos de 6 semanas, 80 mil homens o seguiam, armados com facões, lanças, fundas, arcos e flechas. O padre revolucionário pôs fim aos tributos e repartiu as terras de Guadalajara. Decretou a liberdade dos escravos, lançou suas forças sobre a cidade do México. Contudo, foi finalmente executado ao cabo de uma derrota militar e, segundo dizem, deixou ao morrer um testemunho de apaixonado arrependimento. A revolução não demorou a encontrar um novo chefe, o sacerdote José Maria Morelos. Abre aspas. Devem ter-se como inimigos todos os ricos, nobres e altos funcionários. Fecha aspas. Seu movimento, insurgência indígena e revolução social, chegou a dominar uma grande extensão do território do México, até que Morelos foi também derrotado e fuzilado. A independência do México, 6 anos depois, aspas, acabou sendo um negócio perfeitamente hispânico entre europeus e pessoas nascidas na América, uma luta política dentro da mesma classe reinante. Fecha aspas. O encomendado foi convertido em peão e o encomendeiro em fazendeiro. Fim do podcast 6.
Subtítulo 9: A nostalgia combatente de Tupac Amaru. Páginas de 63 a 67.